Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Meus irmãos e irmãs, sempre com muito amor no coração que eu venho falar da palavra de Deus para todos vocês. Todos nós somos discípulos aqui do Senhor. Todos nós temos a obrigação de falarmos da palavra de Deus, de principalmente evangelizar nossas crianças, falar das coisas de Deus para as nossas crianças. Porque quando uma criança ela é bem instruída, quando ela cresce, e ela está passando, mesmo ela pequena, mesmo ela criança, ela vai saber pedir o socorro para Deus, porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas estamos em tempos que às vezes as pessoas não têm tempo de falar de Jesus, da palavra de Deus para as crianças e falam assim: hoje é um feriado, vamos emendar o feriado, vamos chamar outras pessoas para a gente aproveitar esse feriado. Ou vamos para a praia, vamos nos divertir, e domingo é domingo de Páscoa. Hoje é sexta-feira santa, mas domingo é domingo de Páscoa, dia do ovinho da Páscoa. Mas pouco se fala de Jesus, principalmente para as crianças e entre nós, porque imagine, Jesus está lá em cima, olhando, vendo, porque tem que falar de uma forma natural, de uma forma normal, porque é assim que é. Ele está nos vendo de lá, sentado do lado do Pai dele, que é Deus, Pai Todo-Poderoso, que na hora que a gente precisa de um socorro, corre para quem? Para Deus. Aqueles que creem e aqueles que não creem. Na hora do desespero, fala, faz uma oração para mim. Você pode ver. Tem pessoas que estão nos hospitais, que estão enfermos, que não creem em Deus, mas na hora do desespero eles pedem para que a pessoa interceda por eles. Porque no fundo, todo mundo sabe que depende de Deus, que somos dependentes dele. E o Filho dele que ele enviou para nos salvar, ele foi morto na cruz. E pior, por inveja. Cuidado com a inveja, porque não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Você vai ver na palavra de hoje que fizeram com Jesus, que hoje nós comemoramos a Semana Santa, hoje a Sexta-feira Santa, porque Jesus foi entregue por inveja, por maldade dos religiosos. E temos que estar falando isso para as nossas crianças, mostrar para eles que é muito sério, que a vida é muito séria e depois vai ser cobrado da gente o que você fez, o que você ensinou. Depois que eles crescem, se eles tomarem outras atitudes, mas eu fiz a minha parte, você fez a sua parte. Você está falando de Jesus hoje, você está comemorando como o dia de hoje, como um feriado, só como um feriado, ou com um respeito a Jesus e meditando nessas coisas, meditando no que estamos fazendo aqui na Terra. Você medita sobre isso? Qual o seu papel aqui na Terra? De ajudar o próximo, de não se juntar com outros para fazer o mal, porque foi isso que aconteceu com Jesus. Para agradar a uns, tomaram uma decisão que não, dentro deles eles sabiam que Jesus era inocente, mas olha o que aconteceu. Em Mateus capítulo 27, versículo 15 em diante. Por ocasião da festa era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que lhes solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja.
Tá vendo? Foi pela inveja. Está escrito na palavra de Deus. Não sou eu que estou falando por minha conta. Está escrito em Mateus capítulo 27, versículo 18. Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer a água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. E o povo, tão cego, ainda falou que o sangue de Jesus caísse sobre ele e sobre os filhos deles. Olha a cegueira espiritual. Quantas pessoas hoje em dia não estão cegos? Temos que pedir a Deus que tire a cegueira que está no mundo, a cegueira do inimigo das nossas almas, cegando pessoas, colocando pais contra filhos, filhos contra pais, colocando pessoas para se reunirem para destruir uma vida, defamar uma pessoa inocente, como foi com Jesus, por inveja. Às vezes a inveja, ela cega tantas pessoas, ela não cega uma só, ela cega uma corrente de pessoas. Ali foi uma multidão que ficou cegada, porque foi contaminada. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Ore sempre, peça a Deus, clame pelo sangue de Jesus, para que você e sua família nunca seja cegada por maus conselhos, por más amizades. Quantas famílias destruídas por causa de más amizades, que a gente fala: não ande com o fulano, não ande, que você não vai se dar bem. O filho não obedece, vai, se mete em enrascada e depois é muito difícil para sair. Mas olha o que Jesus diz: nós não podemos encruzar os braços, meu irmão, minha irmã, porque temos um trabalho aqui na terra a fazer. Todos nós, começa dentro da nossa casa, porque fazemos a nossa parte. Aí você pode dizer: como é que se tira um filho de um lugar errado? Orando, entregando nas mãos de Deus, e o Espírito Santo é quem vai fazer o trabalho, não somos nós. Porque nós fazemos a nossa parte. Quando você faz a sua parte, você dorme em paz. Entrega seu filho, sua filha nas mãos de Deus, ora, você evangeliza desde criança. Quando eles crescem, eles tomam a decisão porque é livre-arbítrio, mas você fez a sua parte. Mas nunca deixe de fazer, nem pelos seus, nem pelos outros. Olha em Mateus capítulo 25, versículo 35 e 45, porque todas as coisas vão ser cobradas de nós depois. Aí, do versículo 35 em diante: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber?
quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Hoje, não só como hoje, todos os dias devemos fazer a nossa parte. E hoje é um dia especial, sim. Não podemos esquecer do principal. Jesus foi entregue, Jesus perdeu o seu sangue na cruz para nos salvar. Foi cumpridas as profecias. Tudo que estava escrito foi cumprido. E tudo que está escrito ainda vai se cumprir. Essa palavra que Jesus vai cobrar da gente, que o que fizemos aqui é muito sério, porque muitas pessoas elas lavam as mãos enquanto elas veem uma criança sendo maltratada, um animal sendo maltratado, um idoso sendo maltratado. Muitas pessoas não querem ouvir essas coisas, mas elas encruzam os braços, elas dão as costas. Isso é crime de omissão, omissão é pecado. Temos que fazer a nossa parte. Não importa quem seja, temos que tomar atitude. Você que é adulto, você que pode falar, você pode fazer uma denúncia. Você pode ajudar uma pessoa que está sendo maltratada. Você pode levar o pão para um necessitado. Você pode não pagar as contas de outro, mas você pode orar por ele. Qualquer coisa que você fizer pelo seu irmão, qualquer coisa que você fizer por um inimigo, Deus vai te abençoar, porque tudo isso vai ser cobrado quando a gente chegar lá. Todos que ajudam o seu próximo, todos que têm misericórdia na hora do sofrimento de alguém, sem acusar essa pessoa, sem dizer: olha o que aconteceu com Jó. É muito fácil condenar. Jó perdeu tudo, ficou sem nada, aí os amigos de Jó começaram a apontar o dedo. A multidão é a primeira coisa que faz, é apontar o dedo e dizer: alguma coisa ele fez para estar passando por isso. Não podemos fazer isso, porque tem os propósitos de Deus, nós não sabemos. Jesus foi o mais inocente do mundo, ele é santo, ele foi, ele é e ele será. Porque ele será sempre santo, e ele foi morto, mas ele ressuscitou, graças a Deus, e ele fica olhando lá de cima. Será que lembram de mim ou só lembram de mim para me pedir? Será que me ajudam a ajudar os meus pequeninos, os meus irmãos necessitados, as crianças, os pobres, as pessoas que estão necessitadas às vezes de um leite para dar para um filho, e as pessoas às vezes ficam falando: vai para um farol pedir leite para o filho. Mas é melhor uma pessoa desse para um farol pedir socorro, porque às vezes as portas estão fechadas e essa pessoa não consegue emprego, de que ela ir roubar. Então ajude quem necessita, ajude os necessitados. Olhe para si, olhe o que você pode fazer,
Olhe uma visita que você pode fazer para um enfermo. Não abandone quem está precisando, porque nós vamos ter que prestar contas. Aqueles que têm, que Deus abençoe, que dê mais. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado pelo dia de hoje. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor verteu todo o seu sangue na cruz para nos salvar, para nos libertar. Senhor, eu vim te agradecer por todos os meus irmãos e irmãs que estão ouvindo essa oração. Eu te peço, Senhor, o pão de cada dia em nossas mesas e que o Senhor multiplique, Senhor, as bênçãos e a fartura em nossos lares para que possamos, Senhor, dividir, ajudar, somar, multiplicar na vida dos nossos irmãos. Nos capacita, Senhor, nos coloca no caminho certo para que agrademos a Deus. Protege as nossas crianças e os nossos animais. Perdoa os nossos pecados, não olhe as nossas falhas, mas o amor que sentimos por Ti, Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, do homem sanguinário, da perversidade humana e espiritual. Em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre, Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus.